83% das pessoas já utilizam IA para criar conteúdo, só que mais da metade das pessoas odeia quando descobre que você também usa. Como assim? Que paradoxo é esse? Fique comigo que eu vou te explicar o que eu descobri ao fazer uma sequência de enquetes no meu Stories do Instagram, perguntando para as pessoas sobre o uso de inteligência artificial, seja próprio ou de outras pessoas. Também quero explicar para você qual que é a conclusão que eu cheguei, como que nós, criadores de conteúdo, mentores, consultores, infoprodutores, podemos atuar para que a gente use a inteligência artificial a nosso favor e não cause nenhum dano, né, na percepção da nossa audiência. Mas antes da gente avançar, um rápido quiz para você. Esses dois e-mails aqui, o e-mail A e o e-mail B, foram publicados por mim, enviados por mim. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual desses dois e-mails foram criados por inteligência artificial? Qual dos dois foram escritos por inteligência artificial? O A ou o B? Né? Então no A a gente tem a pílula vermelha dos negócios digitais, o que não ensino na faculdade. Vou mostrar só o comecinho para você. Lembra daquela cena do Matrix? Neo descobre que tudo que ele achava que sabia sobre a realidade era ilusão. A pílula vermelha revela a verdade, e ela nem sempre é bonita. No empreendedorismo digital rola a mesma coisa. A galera vive numa Matrix de métricas de vaidade. E agora vamos ver o início do e-mail B, o novo melhor modelo de negócios para quem cria conteúdo em 2025. Descobrir um modelo de negócio que acredito ser o melhor para quem cria conteúdo em 2025. Se você é um infoprodutor, consultor, mentor ou criador de conteúdo, precisa conhecer essa estratégia. Tudo começou quando eu estava criando um carrossel sobre as melhores IAs do mundo competido num jogo, baseado num artigo do Alex Duff da Avery. Consegue pausar e ver também o restante. Qual desses dois? A ou B? Fique comigo até o final e eu vou te dizer qual dos dois e-mails foi escrito por inteligência artificial. Agora vamos cair dentro da nossa enquete, certo? Da sequência de enquete. Eu lancei isso agora no dia 27 de junho e o resultado foi o seguinte. Primeiro, eu fiz a seguinte pergunta. A primeira pergunta da sequência de enquetes foi a seguinte: você percebe quando um texto foi escrito por IA? E 60% das pessoas disse às vezes, né? 27% disse sempre. Então, dá para dizer que 87% das pessoas, somando esses dois, eles já têm alguma boa leitura de inteligência artificial, pelo menos eles consideram isso. Essa primeira pergunta, eu coloquei ela ali no início porque ela quase como afaga, né? Faz um elogio, de alguma forma, para o meu público. Eu queria engajar esse público, eu queria fazer esse público participar das respostas. Então, essa pergunta não me revela muita coisa, tá? É uma pergunta mais para introduzir a sequência da enquete. Eu quero que as pessoas ali interagissem mostrando a sua perspicácia na percepção se um texto foi escrito por IA. E, cara, não deu outro. 87% disse que, pelo menos, às vezes, né? Ou sempre aqui. Então, apenas 13% disse raramente ou nunca. Então, mostrando que, de fato, ali, pelo menos o meu público, ele é sagaz. E aí vem, quando descobre que o texto é IA, isso te incomoda? Aqui essa pergunta já me interessa mais. Eu queria saber qual é a percepção do público, né? Como que eles veem isso? Uma vez que eles identificam, às vezes, ou sempre, quando um texto é escrito por IA, qual é a sensação que gera neles? E 19% diz que incomoda muito e para de ler, 46% incomoda um pouco e 35% não incomoda. Então dá para dizer que, 81%, né, boa, a grande maioria, se incomoda muito pouco, né, ou quase não incomoda, na metade ali, 35% na verdade não se incomoda. Então, a princípio, não é, o texto feito com IA não é danoso em si, certo? Isso é a minha leitura a partir das respostas dessa enquete. Aí eu vim para a terceira. Vou te falar que a principal pergunta que eu queria fazer era essa. Se o conteúdo for bom, importa se foi feito com IA? 6% apenas disse que importa muito. 26% disse que importa um pouco. Agora, 32% disse que quase não importa e 36% diz que tem zero importância. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Não é? A maior parte, né, 32 mais 36, então a gente tem 68%, quase 70% das pessoas, tanto faz pro cara. Né? Se o texto é bom, tanto faz. Tanto faz. E isso é interessante também, né? Porque, vou te dizer, é o que eu acredito. Né? Eu acho que se o resultado final comover o usuário, né, engajar o usuário, engajar o leitor, engajar o público-alvo, cara, tanto faz. Né? Isso sem um olhar artístico da coisa, é um olhar bem frio de negócios. Mas aqui está. E aí a gente vem para cá. Essa quarta pergunta, muito interessante. Aliás, a quinta pergunta é mais interessante. Essa aqui, prefere que o autor deixe claro que usou IA? 25% disse sim, transparência total. Né? O que vai de encontro aqui
com esse importa um pouco, importa muito, é mais ou menos próximo aqui. Eu acho que, ou aliás, é mais perto desse daqui, né, na verdade, do que incomoda muito. Eu acho que as pessoas que se incomodam muito são praticamente as mesmas pessoas que disseram aqui na transparência total. Ou dito de outro modo, esses 19%, na minha percepção, eu não cruzei esses dados, tá? Eu não fiz não fui tão longe nessa análise, porque me ia dar um trabalhão danado, mas eu acho que é razoável imaginar que, pô, se a pessoa se incomoda muito, ela vai gostar que o autor demonstre que ele usou inteligência artificial para escrever determinado texto, né? Transparência total. E aí eu acho que mais algumas pessoas que votaram em outras opções aqui, elas colocaram aqui, né? Também se você for ver, o cara que não se incomoda, muito perto do que não precisa, né? Então a pergunta 2 e a pergunta 4, elas têm proporções e números muito parecidos, né? Muito parecidos. E aí vem a pergunta 5, essa daqui também é interessante. Quando eu sei que o texto é IA, minha confiança cai muito, 14%, cai um pouco, 43%, fica igual, 39%, até aumenta, 3%. Então, isso daqui é muito interessante também, na minha opinião, porque olha só que ironia. A ironia que vai se formando, o paradoxo que vai se formando. Se a gente somar o cai muito com o cai um pouco, a gente tem 57%, certo? 14 mais 43. 57%, mais da metade das pessoas que responderam essa enquete, e foi um número considerável, né, de pessoas que respondeu. 57% disse que a confiança cai. Uns disseram pouco, outros disseram muito. A confiança cai só pelo fato de descobrir que um texto foi escrito por IA. 39% disse que fica igual. O 39% está muito perto da galera do tanto faz aqui, né, do que incomoda um pouco ou não incomoda, né? Então, beleza. Então a gente tem, isso me chamou muita atenção. 57% diz que cai a confiança quando descobre que o texto é IA, né, quando sabe. Agora a gente fecha o paradoxo. Você usa IA para criar seus próprios posts? E se a gente colocar 36% usa sempre, com 47% usa às vezes, né, a gente tem 83% das pessoas usa inteligência artificial para criar os próprios posts. Ironicamente, as pessoas aqui, 57%, né, que a gente viu, se incomoda, né? Tipo, perde a confiança no autor quando percebe que um texto foi escrito por IA. Cara, que maluquice do cacete, entendeu? Que maluquice. Que maluquice. Então, assim, Will, a minha confiança não cai, fica igual, né? Pra mim, tanto faz, né? E eu uso sempre para criar meus próprios posts, mas aí vem o detalhe da enquete que eu fiz com você aqui dos e-mails, já vou trazer. Mas isso é muito curioso, né? Eu fiz essa sequência de enquetes no dia 27 de junho, tive essas respostas, então, o que a gente... Quais são uma recapitulação rápida do que a gente viu? A maioria das pessoas tem uma boa percepção, tem uma boa desconfiança. Desconfiam, eu acho que essa é uma boa palavra. A maioria das pessoas, né, que a gente vê desconfiam do uso de inteligência artificial para escrever textos. Ao mesmo tempo, cara, 83% já usa inteligência artificial para produzir conteúdo. Então, assim, é uma adoção massiva. Pode estar enviesada por conta do meu público? Pode estar. Mas a gente vê aqui, 36% mais 47% é um volume considerável, não é? A gente vê que a confiança cai quando a pessoa sabe que o texto foi escrito por IA, né? Então existe essa fricção emocional. Ao mesmo tempo, a transparência meio que tanto faz ali, eu acho que é mais vista como um bônus e não um pré-requisito, né? E se o conteúdo for bom, a maioria das pessoas disse que tanto faz, né? Cadê? Se o conteúdo for bom, não importa muito, 68%, aqui é a soma dos dois. Quase não tem importância ou zero importância se foi feito com IA ou não, né? Então a qualidade daquilo que está sendo consumido sobrepõe a autoria do post, se foi feito por IA ou se foi feito por uma pessoa. E descobrir que é IA incomoda, a gente viu, né, que é moderado lá, o desconforto moderado, né? Cadê aqui, aqui, aqui. É um desconforto moderado. Então, né, a gente vê, assim, eu diria, né, eu fiz aí um levantamento de dados, usei inteligência artificial para ir além nas minhas análises e eu vi que existe mais ou menos 20% das pessoas são puristas, né, são aqueles que estão de olho, estão com a guarda levantada, estão desconfiados e
perdem ainda mais confiança quando percebem que um texto foi escrito por IA. Eu diria que é 20% da galera, são os puristas, né? As pessoas que não querem inteligência artificial, não usam inteligência artificial, dá mais ou menos 20%. Aí a gente tem os power users, que são cerca de 35%. Eles usam sempre inteligência artificial, poucos se importam com a autoria e... né, são esses caras. E aí sim, temos o restante, os 45% finais, que é o mainstream, é mais pragmático, usam IA de vez em quando, detectam de vez em quando e aceitam o conteúdo se for bom. Eu diria que tem mais ou menos esses clusters, o que me leva a concluir que, qual que é o finalmente? O valor ser entregue não importa tanto se foi feito com IA ou não. Não é? Logo, o seu desafio como criador de conteúdo, e aí eu avanço, né, para qual que é a conclusão, qual que é a razão que eu estou fazendo esse vídeo, o nosso papel como criadores de conteúdo é usar a inteligência artificial para fazer um ganho de eficiência, um ganho de produtividade, só que não podemos deixar de colocar o nosso tempero, de colocar a nossa marca, de colocar o nosso estilo, porque essa autenticidade ainda é o grande fator determinante, é o grande diferencial. Né? É o grande diferencial. Então, eu estou vendo aqui, né, do lado das minhas anotações, a gente tem uma tensão central, que é o cara confia no valor entregue, mas tem medo de ler, ou tem receio de ler algo genérico, sem alma. Por isso, cabe a nós, criadores de conteúdo, colocar essa alma no conteúdo, né? Não entregar qualquer coisa. E aí volto para aqui, para a questão que eu trouxe para você, para a pergunta. Né? Qual desses dois... A ou B foram escritos por inteligência artificial? E a resposta é os dois. Os dois foram escritos por inteligência artificial. Mas eu usei inteligência artificial para escrever depois que eu gravei um vídeo falando o conteúdo. Não é? Então, esse daqui, a Pílula Vermelha dos Negócios Digitais, veio depois de ter feito um vídeo que, se eu não me engano, era 5 perguntas essenciais para crescer qualquer negócio, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui no card, vou pedir para o meu editor colocar. Então, eu gravei esse vídeo, eu falei esse vídeo como estou falando agora, então sem teleprompter, né, meio que no improviso eu vou falando aqui. Eu pego a transcrição e transformo no e-mail. Então, veja, o jeito que eu estou utilizando, né, o jeito que eu estou utilizando a inteligência artificial para escrever. Basicamente, ela está escrevendo a partir de algo que eu, entre aspas, já escrevi. Na fala. A mesma coisa aconteceu aqui. O novo melhor modelo de negócio para quem cria conteúdo 2025. Eu fiz esse vídeo, peguei a transcrição e a IA escreveu dessa forma. Só que aí vem a grande sacada. Eu não peguei, eu nunca pego praticamente o texto inteiro que a IA gerou e publico ele diretamente. Eu sempre reviso e aí eu aplico o meu estilo, né, a minha pegada, eu vou temperando, deixando melhor aquilo que a inteligência artificial já fez a maior parte do trabalho, percebe? Então, a sacada que eu deixo para você é o que eu revelei nesse e-mail no final de 2024. É o processo, né, a abordagem que mudou meu jeito de criar com inteligência artificial. É o 10-80-10. Como assim, Will? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a sua leitura. É a seguinte maneira, os primeiros 10% é você direcionando. Né? Então, imaginando que o seu processo criativo esteja dividido em 3 partes. Uma parte 10%, a segunda parte 80% e a terceira e última parte 10%. Então, os primeiros 10% é um trabalho seu, você direcionando a inteligência artificial. Então, uma vez que eu tenha feito esse vídeo, né, esse aqui e tantos outros no YouTube, cara, esse já nem é os 10% que eu estou considerando. Os 10% vai vir depois. Não é quando eu pego a transcrição e dou a direção para a inteligência artificial falando, olha, tem esse conteúdo aqui, faça tal coisa com esse conteúdo. E aí vem os 80% do miolo, que é a IA fazendo o trabalho pesado, né? Naquela agilidade que nós conhecemos e que, se bem instruída, ela vai executar um bom trabalho. Os últimos 10% é justamente isso. Você humaniza, coloca seu tempero e refina. Então, essa é a abordagem que eu ainda utilizo. Comecei a utilizar, descobri essa ideia lá atrás, quando eu comecei a usar o ChatGPT. Isso deve ter sido ali em janeiro de 2023, mais ou menos. Então, eu logo percebi isso. Eu não posso delegar todo o trabalho para a IA. Além de ser preguiçoso, é ineficiente, porque o conteúdo que eu vou publicar dificilmente vai cumprir o seu objetivo. Porque para a maioria dos conteúdos, na maioria dos casos, para ter o seu conteúdo, o seu objetivo preenchido, né, alcançado, você precisa engajar as pessoas, você precisa envolver as pessoas, você precisa fazer elas sentirem alguma coisa.
e também com a sua pegada, com o seu jeitão, né? Para não parecer só mais um conteúdo no meio de tantos e ficar esquecido. Então, 10, 80, 10. É assim que a gente faz. A gente trabalha os primeiros 10% do processo, dá os 80% do meio para a IA fazer o trabalho pesado e os últimos 10% é com a gente. Isso também vai de encontro com o vídeo que eu fiz recentemente falando do porquê eu gasto até 2 horas para produzir um único carrossel, enquanto tem pessoas que fazem carrosséis em apenas 5 minutos usando inteligência artificial. Por que eu opto demorar tanto tempo para criar um carrossel? Eu vou deixar também marcado aqui o vídeo, né, para que você assista, caso não tenha visto. É uma abordagem diferente, contra-intuitiva, mas que, na minha opinião, é o caminho para se trilhar em 2025, na época que nós estamos com a inteligência artificial. E aí aqui eu dou um exemplo, né? Falando que eu criei um post na segunda-feira da seguinte forma: os primeiros 10%, eu copiei e colei a cópia da minha página de vendas no prompt e adicionei. Haja como um redator especializado em threads virais. Sua tarefa é ler atentamente o material anexo, trata-se de uma página de vendas, e escrever uma thread de no máximo 10 tweets com 200 caracteres cada. Proibido usar emoji, proibido usar hashtag. Né? Então veja, eu também estou partindo aqui da criação de algo que eu já tinha feito, que era a minha página de vendas. Né? Então eu não estou falando para a IA criar algo do zero, ela vai partir de cima desse conteúdo especificamente. E aí a gente tem uns 80% do miolo. Eu falei, a IA me devolveu essa merda. E aí eu colei aqui toda a thread, não vou ler para você por razões óbvias. E eu digo, o texto acima não é ruim, mas está longe de ser um 10/10, concorda? Então falando, eu não publicaria o texto acima e por isso não publiquei. Chegamos na parte final, últimos 10%. Escrevi uma frase de 16 palavras que, mesmo mantendo o coração da mensagem, mudou completamente o impacto do post. Aí eu coloco o link aqui para ver o resultado. Era um post que estava no meu Instagram, mas eu já arquivei esse post, não vai dar para você ver o resultado. O ponto é justamente isso, a abordagem 10-80-10, que serve para criar um post, mas serve para qualquer tipo de interação que você vai ter com a inteligência artificial. Faz sentido você ser inteligente nos primeiros 10%, nos últimos 10%, de modo que fique 80% do trabalho para a inteligência artificial. Se você gostou da reflexão que eu trouxe nesse vídeo, dessas ideias, me deixe saber, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe com um amiguinho. É nóis! Não estou com o meu boné? Se você já viu os outros vídeos, né? Se é a primeira vez, você vai falar, porra, que boné, né? Não tem problema, clica no link da descrição e saiba mais sobre a comunidade conteúdo.org. Valeu!